Um dos principais jornais do Brasil noticiou o depoimento de Paula Eliazar, da Força Nacional da Saúde, durante a crise do oxigênio no estado. No depoimento foi dito que o governo, mesmo com os hospitais quase em colapso, esperou as unidades hospitalares colapsarem e as pessoas morrerem nas ambulâncias para poder transferir os infectados para outros estados. O relatório também diz que quando o oxigênio foi para a reserva nos hospitais, a ordem foi para que não fosse feita a medição da saturação nos pacientes, para não detectarem a necessidade de oxigênio, que já era escasso naquele momento. Dessa vez, quem depôs na Polícia Federal foi o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento foi publicado por um canal de notícias de alcance nacional. O ministro, no seu depoimento, culpa servidores e o governo do Amazonas pela crise do oxigênio. Pazuello disse à Polícia Federal que o documento enviado pela empresa White Martins, informando sobre a falta de oxigênio no dia 8 de janeiro, nunca foi entregue diretamente ao Ministério, mas sim à Secretaria de Saúde do Amazonas. O ex-ministro disse que só foi avisado de uma possível falta de oxigênio no dia 10 de janeiro. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, contou em coletiva que o governo escondeu a crise do oxigênio e falou tudo o que aconteceu nos dias que antecederam a crise. No dia 1º e 2, estávamos montando as rotinas, hotéis, passagens, roteiros e marcando as reuniões. Até então, senhores, nenhuma notícia sobre colapso de oxigênio. Nenhuma notícia por e-mail, WhatsApp, telefone, qualquer coisa. Não havia essa notícia. No dia 4 de janeiro começam as reuniões com o governador e prefeito. Relatórios apresentados. Nenhum relatório apresentado possibilidade ou indicação de colapso de oxigênio. Nenhum. Zero. No dia 6 de janeiro, retornou a equipe de Manaus. O governador estava aqui em Brasília. Pedi a ele uma reunião no Ministério. Governador e seus secretários. Com todos os meus secretários e a equipe que foi a Manaus. Nada de colapso de oxigênio foi apresentado. Absolutamente nada. Dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, mandamos equipamentos solicitados na reunião do dia anterior, deslocamos técnicos da atenção primária. Por que nós verificamos? Que a atenção primária estava fraca. Até então, nenhuma menção sobre colapso de oxigênio. Zero. O secretário de saúde me ligou para o meu telefone particular. Pediu se eu poderia ajudá-lo na transporte de oxigênio de Belém para Manaus. Imediatamente, eu liguei para o ministro da Defesa. Imediatamente, eu liguei para o general Teófilo e iniciou-se ali o deslocamento de uma aeronave C-130 para fazer o transporte. No dia 7 à noite, transportamos então no dia 8, 150 cilindros para Manaus. Até então, senhores, nenhuma ideia sobre colapso de oxigênio. No dia 8 de janeiro, reuni todos os meus secretários, ordem para todos os secretários embarcarem para Manaus imediatamente, comigo. No dia 9 de janeiro, relatório diário da Força Nacional do SUS, com dados do dia 8 de janeiro, entregue no dia 9 de janeiro, sábado, para o WhatsApp, para o meu COI, que estava funcionando. É citado na primeira parte, foi mudar, abre aspas, foi mudado o foco da reunião, vírgula, pois foi relatado um colapso dos hospitais e falta da rede de oxigênio. Existe um problema na rede de gás do município, vírgula, que prejudica a pressurização de oxigênio nos hospitais. Os fatos relatados, puros e secos, indicam deficiência na gestão dos hospitais por colapso e dificuldades técnicas em redes de gases. Em momento algum fala sobre falta de oxigênio, colapso de oxigênio ou previsão de falta de oxigênio. Nenhuma palavra sobre o assunto. Nem uma palavra. O governo do estado enviou uma nota dizendo que a empresa White Martins levou a conhecimento da secretaria que estava com dificuldade no abastecimento de oxigênio no dia 7 de janeiro de 2021. Ainda assim, a reunião foi para informar sobre o aumento no consumo e para pedir apoio logístico do governo para suprir a necessidade naquele momento. Mais uma nota enviada pela Secretaria de Saúde ao Grupo Diário de Comunicação no dia 7 de janeiro, o governo disse que todas as unidades de saúde estavam abastecidas e que não havia falta de oxigênio e que atuava ainda de forma
preventiva na rede de saúde. E também não foi por falta de aviso, já que a empresa White Martins pediu ao governo para aumentar a produção do produto por conta do aumento da demanda no dia 27 de novembro do ano passado, mas o fato foi ignorado pelo governo do estado. O Ministério Público continua investigando a omissão do governo na crise de oxigênio. Outra investigação que deve começar na CPI da pandemia do Senado Federal nos próximos dias. A comissão tratou como prioridade a investigação da crise do oxigênio no estado do Amazonas. Foi por conta desse descaso por falta de providências para resolver os problemas que muitas pessoas perderam suas vidas e o Amazonas bateu todos os recordes negativos referentes à Covid-19.